boa tarde. Então hoje eu tô aqui com 3 pessoas pela primeira vez, o pessoal do Começando do Zero. Fale um pouco de vocês aí, quem são vocês, o que vocês fazem, o que é esse canal Começando do Zero. Bom, eu vou começar falando aqui, tá? Eu sou o Enzo. O canal Começando do Zero, ele possui mais dois sócios, que é o Gustavo e o Kaique. Eu faço medicina na Uninove, tenho 21 anos de idade. O canal, eu vou falar um pouco mais do canal, depois os meninos se apresentam. O canal ele foi criado para ensinar a pessoa a investir e o próprio nome é bem sugestivo, né? Investir realmente começando ali do zero, né? Com conhecimento do zero e com pouco capital mesmo. Se apresentem aí, molecada. Então, eu sou o Gustavo, eu atualmente faço economia no INSPER e nós começamos esse projeto porque muitas pessoas vêm atrás de nós, que já investimos há bastante tempo, e perguntam como funcionam as coisas, como eles conseguem esse conhecimento, como a gente fez. E com isso a gente criou o canal para democratizar esse conhecimento e trazer as pessoas para a bolsa. Meu nome é Kaique, eu tenho 20 anos, eu faço economia aqui na PUC de Goiânia e eu trabalho com o mercado financeiro já faz uns 5 anos. Eu comecei a investir, trabalho diretamente na área faz 3 anos. Estou participando agora junto com os meninos, entrei nesse começo desse ano para ajudar eles no canal na parte dos fundos de investimento imobiliário, que é uma das minhas especialidades, que eu consigo aí ajudar os meninos a, como o Sansa falou, fazer a democratização desse ensino aí do mercado financeiro. Legal, bacana. Vamos começar da superfície, assim, na opinião de vocês, por que hoje o brasileiro está pensando muito mais em investimento do que ele pensava 5 anos atrás? Na opinião de vocês, qual que foi a virada de chave? O que mudou na nossa cabeça para a gente pensar assim, opa, é legal a gente investir. A longo prazo a gente tem que investir. O que você acha que mudou no nosso dia a dia? Eu vou começar falando aqui que, na minha opinião, foram duas principais mudanças, tá? Primeiro, o compartilhamento de conhecimento sobre investimentos, de uma forma geral. Antigamente, todo mundo tinha como investimento um papo chato, algo que você tinha que usar terno e gravata e ser economista para mexer. E hoje em dia, com o YouTube, a gente tem uma ferramenta muito eficaz em transmitir conhecimento. Eu acho que as pessoas puderam aproveitar bastante disso e começaram a procurar novos investimentos e procurar novos conteúdos abordando investimentos, tá? Esse eu acho que é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que, de 2 anos para cá, a gente teve um boom, né, um crescimento muito grande de CPFs indo na Bolsa de Valores, né, procurando novos investimentos, porque a taxa de juros ela caiu bastante. A gente tinha uma taxa de juros no Brasil de 13%, 12% ao ano, e ela, hoje em dia, atualmente está no patamar de 2,25% ao ano. Ou seja, o brasileiro ele era acostumado a não tomar risco, a não correr risco e ser extremamente bem remunerado. E hoje em dia isso não existe. Para você ser bem remunerado e procurar bons investimentos com retornos grandes ao longo do tempo, você vai ter que tomar risco, né? Mais ou menos essa é a mensagem da taxa de juros tão baixa. Eu penso que o principal fator foi a taxa de juros, porque com a queda da taxa de juros do governo Dilma para cá, com o encerramento dele, as pessoas começaram a buscar outras alternativas, tanto no investimento quanto em renda variável, quanto em imóveis, quanto empreender em novas empresas. Eu acho que a queda da taxa de juros tirou as pessoas da zona de conforto. E com a facilidade de busca de informação que nós temos hoje em dia com a internet, isso trouxe as pessoas para a bolsa. De bola. Eu concordo muito no ponto que os meninos falaram em relação à taxa de juros. Eu só tenho uma coisa a complementar. Em relação a essa taxa de juros, a gente vê que a rentabilidade dos fundos de renda fixa ou das aplicações bancárias tiveram uma redução muito acentuada. E outra coisa também, não só dessas rendas fixas e desses CDBs dos bancos, mas também você tem uma regra do mercado financeiro que é quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% do que for a taxa. Então, se a gente pega hoje com a taxa de juros do Brasil de 2,25% ao ano, 70% desse valor vai dar em média de 0,13% a 0,17% ao mês que a poupança está te dando de rentabilidade. Então, eu acho que o brasileiro ele ficou sem saída, ele se viu numa rua sem saída, agora ele tem que se adequar ao mercado, ele precisa buscar mais risco para ele ter melhores
melhores rentabilidades, né? E outra coisa também que eu acho que é um complemento é a questão do acesso à informação. O acesso à informação ela ficou mais fácil, mais didático. Você tem canais no YouTube, você tem livros mais fáceis de ler, porque investimento era uma coisa conhecida como muito complexa, ações, uma matemática muito complexa. E hoje você vê que o acesso facilitou muito a entrada de novas pessoas no mercado. Não, é verdade. Eu concordo que hoje, com a onda do Thiago Nigro, principalmente ele, que é um dos maiores informantes sobre esse assunto, o brasileiro se preocupou muito mais, não só com a parte econômica, como a parte de investimento também. Eu acho que isso foi realmente uma virada de chave. E assim, até para falar um pouco sobre o canal de vocês e o porquê escolheram esse nome. Hoje um brasileiro que tem dinheiro na poupança, ele quer tirar de lá. Por onde ele começa? Se começar do zero é o quê? É ele tirar e fazer o quê? Na opinião de vocês? Na minha opinião, começar do zero, na verdade, é você não só aplicar o dinheiro, e sim buscar conhecimento, tá? Não estou falando que todas as pessoas precisam ser experts ou precisam estudar empresas horas e horas, né, para realmente investir. Mas você tem que ter uma noção básica do que é investimento. E é algo que no Brasil é tão precário porque nós não temos educação financeira, né, no nosso período de formação, né? O que é extremamente ruim para a população de uma forma geral. É igual eu falei, né? Tem bilhões ainda hoje em dia investidos na poupança. E poupança não está rendendo nada. Na verdade, você está pagando para deixar seu dinheiro ali. Porque a taxa de juros a 2,25, a inflação acima de 2,25, você está perdendo dinheiro se você deixar na poupança. Então, o que eu acho que começar do zero, você dá o primeiro passo e abrir a sua cabeça para novas informações, para novos aprendizados a respeito de investimento. E tem livros muito simples, cara, hoje em dia, para você começar. O próprio, você citou, né, o Thiago Nigro. Tem um livro dele que é excelente, assim, porque é extremamente básico, é para pessoa que às vezes nem se interessa tanto em investimento, mas precisa de uma solução para fazer o dinheiro dela render. E o livro dele é extremamente básico, conciso, entendeu? Não é complicado. E eu acho que começando do zero começa literalmente você dando o primeiro passo em busca de conhecimento de novos investimentos. E aí você vê o qual você se adequa mais. Desde debêntures, renda variável, podendo ir para o universo de ações ou fundos de investimento imobiliário. Mas o primeiro passo é o conhecimento, é você saber que tem outras formas de fazer o seu dinheiro render e formas muito mais eficazes, principalmente no universo de Brasil e taxa de juros a 2,25% ao ano. Uma coisa que eu gosto muito de dizer nesse sentido é que as pessoas trabalham para se tornarem ricas, para ter a sua independência financeira. E para mim, você dar esse primeiro passo, começando do zero, é você colocar seu dinheiro para trabalhar junto a você. E a única forma de você colocar o seu dinheiro para trabalhar junto com você é você investindo. Que é uma forma simples de eu conseguir explicar para as pessoas que você vai ter dois fatores que vão te enriquecer. Você trabalhando e o seu dinheiro ao mesmo tempo. Quando a gente fala começando do zero, a gente não está no sentido falando que as pessoas têm que começar investindo em ações, analisando empresas. A gente fala que as pessoas têm que conhecer o mundo dos investimentos. Então, a gente tem noção que as pessoas, muitas das vezes, não têm tempo para analisar um balanço de uma empresa, analisar o mercado de uma empresa, um tipo de setor. Mas a questão é o seguinte, a gente quer mostrar que existem diversas modalidades, que não só as ações, porque quando a gente fala de bolsa de valores, as pessoas só pensam em ações. Você tem fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento de ações. E eu falo muito de fundos porque eu acho uma estrutura muito inteligente para a pessoa que está começando. Como você não tem o conhecimento inicial de analisar uma empresa, analisar um bom fundo, analisar um tipo de negócio imobiliário na questão dos fundos de investimento imobiliário, você pode comprar cotas de fundo e delegar esse papel para outras pessoas. Ou seja, você compra uma participação para uma pessoa que tem experiência naquele setor, seja de ações, seja de fundo de investimento imobiliário, fazer as aquisições para você. E a mesma coisa que o Sansa falou, deixar o dinheiro trabalhar para você. Esse é um conceito até que gerou um pouco de polêmica. Tem o Felipe, ele botou no Instagram dele uma vez uma frase do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele falou que o dinheiro tem que ser o seu escravo, não você escravo do dinheiro.
E gerou até uma polêmica porque as pessoas não entenderam o que ele quis dizer com isso. Não entenderam esse conceito de que assim, o dinheiro tem que trabalhar mais para você do que você para ele. E eu acho que isso é um dos princípios mais importantes quando se fala de investimento, é o dinheiro realmente trabalhar para você. E falando um pouco mais da parte teórica, vamos aprofundar um pouquinho mais. O cara que hoje ele quer começar, geralmente o que eu já vi de pergunta muito básica é assim, pô, eu começo pela renda fixa, eu começo pela renda variável, qual que é mais importante para mim? O que vocês acham que um cara que não sabe de nada deveria começar a fazer hoje com relação à renda fixa e renda variável? E explica um pouquinho esse conceito pra gente. Eu acho que assim, essa pessoa é a pessoa que realmente não sabe nada, ela está começando do zero, né? Vamos lá. Ela tem que saber aonde que ela está colocando o dinheiro dela. Por exemplo, eu não me sentiria confortável nem um pouco colocando meu dinheiro em algo que eu não tenha conhecimento daquilo. Então, por exemplo, vamos lá. Você quer começar, você tem esses dois tipos de investimento, renda fixa e renda variável. O que é a renda fixa? O que é a renda variável? Você não precisa ter só renda variável, você não precisa ter só renda fixa. Você pode ter uma combinação na sua carteira. Renda variável mais renda fixa. Um percentual que te deixe agradável, que te deixe confortável com aquilo, entendeu? As pessoas pensam que é muito uma receita de bolo, faz isso, faz aquilo, e não é, na verdade, né? É extremamente subjetivo. A gente fala até que, a gente no canal mesmo costuma falar que investimento, não existe investimento errado. Existe aquele investimento que é mais adaptável para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de risco, eu vou procurar mais a renda fixa. Se eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco mais de risco, mas eu também quero um retorno maior, eu vou colocar uma porcentagem na minha carteira de investimentos mais voltada para renda variável. Agora, uma pessoa que quer começar a fazer outras diversificações em renda fixa ou renda variável, eu acho imprescindível que ela tenha na cabeça dela que a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer uma reserva de emergência. Tá? É uma reserva de emergência. Você ali tirar 6 a 8 meses do seu salário e estocar ele, pode ser na poupança, pode ser em qualquer renda fixa, mas longe de renda variável. E que tenha uma liquidez diária, que você possa sacar no mesmo dia que você quiser. Que isso vai te dar uma tranquilidade. A partir de feito essa reserva de emergência sua, para qualquer ocasião, para qualquer caos que ocorra, ou outros novos coronavírus, etc., você tem esse dinheiro guardado. A partir daí, você pode ir para o mundo de renda fixa, vai para o mundo de renda variável. Lembrando, você tem que conhecer o território que você está pisando, né? É uma pessoa que não sabe nada, então, para ser mais conciso, eu acho que ela tinha que procurar saber qual universo que ela se adapta melhor. E isso ela só vai conseguir fazer, né, sabendo o que é cada um, o que é renda fixa e o que é renda variável. A partir desse ponto, da parte 2, depois que você cria a sua reserva de emergência, eu imagino que o lugar mais interessante de você começar sejam os fundos imobiliários. Primeiro porque eles têm uma volatilidade que é 1/3 da volatilidade das ações. E segundo, porque ele paga dividendos todos os meses. E para o psicológico das pessoas, isso é muito bom. Porque a pessoa que está investindo, no início, ela não tem ainda aquela mentalidade de longo prazo. Ela não consegue imaginar o valor que ela vai ter daqui a 20 anos. E ela anseia por receber esse dinheiro antes. Então, o fundo imobiliário, trazendo esse dividendo que ele paga todos os meses, ele traz um conforto para aquela pessoa que está começando e vai treinando ela para entrar no mundo das ações. E Concordo. Além disso, os fundos imobiliários, eles são mais seguros. O que eu quero dizer com mais seguros? Eles têm contratos longos. Existem muitos fundos imobiliários que têm contratos daqui 10 anos de vencimento. Então, por mais que esteja dentro do campo da renda variável, é uma área dela que traz bastante segurança para as pessoas. Para exemplificar o que os meninos já falaram, só para dar o exemplo, tecnicamente, a gente tem a renda fixa. A renda fixa é quando você faz um tipo de investimento no qual você sabe o quanto de tempo você vai deixar aquele dinheiro lá dentro e o quanto de tempo e o quanto esse dinheiro vai te render no final do prazo de vencimento.
E a renda variável já é justamente o oposto. É quando você não sabe qual o tempo que você vai ter que deixar esse dinheiro aplicado e também não sabe qual que será o retorno. Se o retorno vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos, um mês, uma semana. E eu penso assim, como uma pessoa está começando agora para ela montar uma carteira de investimento, eu concordo justamente com a parte do Sansa falou, os fundos de investimento imobiliário, na questão dos investimentos em renda variável, são uma questão muito fácil da pessoa que está começando agora, porque são modelos de negócios muito simples. É igual, retomando o que eu estava falando, a questão de você delegar uma pessoa para tomar as decisões dos seus investimentos é muito melhor, porque hoje você não tem tempo para estudar, hoje você não é da área, e você começando assim, você vai entendendo um pouco mais sobre o mercado. E é igual o Wendel tinha falado no começo, a gente tem que começar o quê? O mundo dos investimentos, você tem que entrar com ele e você tem que ir indo por etapas. Então, primeiro eu vou aprender fundos de investimento imobiliário, depois eu vou aprender fundos multimercado, fundos de ações. Agora eu quero investir próprio mesmo nas ações. Então, como é que eu vou analisar uma empresa? Como é que eu olho uma empresa? Mas, exemplificando, para uma pessoa que está começando agora, ela tem que montar uma carteira dela. Acredito que hoje, pelo fato da taxa de juros do Brasil estar muito baixa, ela precisa ter uma reserva de emergência alocada numa renda fixa, mesmo que não esteja compatível com a inflação, que a gente vai falar de juros real, e no final do dia, nosso dinheiro é melhor a gente colocar no colchão do que deixar na renda fixa, nos dias de hoje, né? Só que uma pessoa começando assim, ela precisa dessa reserva que a gente chama dos investimentos, que a pessoa precisa ter caixa. A pessoa precisa ter um caixa para começar a investir nessas novas plataformas de investimento, fundos de investimento imobiliário ou nas ações em si. E o Enzo tocou num ponto interessante, que ele falou dessa reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência, então, ela não está aplicada em ações. Ela está alocada em outro lugar. Eu cheguei a dar uma lida antes sobre esses novos bancos, como o Nubank, o Banco Inter. Um ponto legal, vocês deixaram dinheiro lá como reserva de emergência. Qual é a opinião de vocês sobre isso? E sobre essa reserva de emergência? Eu creio que seria um lugar interessante para deixar reserva de emergência, tá? Porque, se eu não me engano, a liquidez é diária, alguém sabe? Eu tenho o Nubank. Cara, eu acho o Nubank excepcional nesse sentido de você poder fazer a reserva de emergência. Primeiro porque a rentabilidade dele é maior do que a da poupança. Ele tem a proteção do fundo de garantia e a liquidez dele é diária. E se você não quiser deixar o seu saldo misturar com a sua reserva emergencial, dentro do próprio aplicativo ele tem uma função guardar dinheiro, que ele separa o seu saldo como se fossem duas contas, só que elas têm a mesma rentabilidade. E você pode sacar o dinheiro ou fazer qualquer coisa com ele do mesmo jeito. A única diferença é que eles separam esse dinheiro em pastas para você poder se organizar melhor. Só um ponto que a gente estava falando dessa questão da reserva de emergência. Eu acho que quando a gente está falando agora do mundo dos investimentos, eu acho muito importante você alocar essa reserva de investimento na sua corretora de valores. Mas eu não estou falando para você comprar ações. Você vai abrir uma conta numa corretora, você vai colocar esse dinheiro que você tem da sua emergência num fundo de renda fixa, igual os meninos falaram, que tem uma liquidez diária, que a gente chama, num termo técnico, D0, que você pode sacar a qualquer momento para fazer qualquer tipo de operação. Só que, igual você estava falando, tem as questões das fintechs, que agora estão oferecendo essa questão desses investimentos, uma boa rentabilidade e uma boa liquidez. Cara, eu acho que se você está começando no mundo dos investimentos agora, eu acho que você tem que alocar seus ativos diretamente na corretora de valores. Então, eu acho que seu fundo de reserva, sua reserva de emergência, tem que ser já dentro da corretora, entendeu? Para você já ir se acostumando com a plataforma, já ir tendo conhecimento de quais ativos você pode investir, dentre outros. Só vou acrescentar aqui, porque a gente falou dois termos que às vezes as pessoas não entendem muito bem, que é liquidez e o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A liquidez é a velocidade com que você leva para tirar aquele dinheiro, para retirar aquele dinheiro de determinado investimento. Igual o do banco é D0, né? Então você tira ele no mesmo dia. Você tem uma liquidez diária, tá? E o FGC é um Fundo Garantidor de Crédito. Se eu não me engano, até R$250 mil, se o banco quebrar e seu dinheiro tiver alocado no CDI desse banco, você tem direito pelo FGC, tá? Pelo Fundo Garantidor de Crédito, a receber esse dinheiro, até R$250 mil. Então, assim, para uma reserva de emergência, no Nubank, por exemplo, é bem cabível, tá? Na minha opinião. Eu não deixo a minha reserva de emergência em nenhum desses bancos,
eu deixo no Tesouro Direto mesmo, tá? Mas enfim, aí vai de cada um e etc. Mas uma reserva de emergência eu acho que teria espaço sim no Banco Inter, no Nubank sim, por causa do FGC e por causa da liquidez diária, tá? Interessante. Eu acho que o Kaique falou dessa parte de deixar já na corretora que você vai investir, é mais pelo lado psicológico também, de assim, pô, meu dinheiro tá lá. Então eu vou estudar e eu vou investir. Do que assim, pô, meu dinheiro tá no Nubank, então eu tenho que pensar, tenho que jogar pra corretora, e nesse tempo a pessoa meio que desiste. É mais por isso também. Acho mais legal a pessoa já ir se acostumando com a plataforma, entendeu? Então, quando ela vai fazer uma aplicação para esse fundo de emergência, ela vai saber onde que ela vai fazer a aplicação, quais fundos ela vai olhar. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a corretora de valores, ela é como se fosse um cardápio de renda fixa, por exemplo. Então, quando você está lá no Nubank, o Nubank só vai te oferecer o produto dele. E quando você está na corretora, você pode comprar aplicações do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, das instituições financeiras, e como um todo você tem um maior número de opções. Então, o cardápio ele é muito variável, entendeu? Entendi, bacana. Perfeito, eu concordo muito com essa parte do psicológico também. Eu acho que as pessoas elas têm que aprender que corretora de valores ela não vai te tomar dinheiro por você deixar o dinheiro lá, ela não vai, né? Não existe isso. Né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo. Né? Você fala de XP, a galera pensa que você vai apostar, né? No cassino. Né? Pirâmide financeira. Pirâmide, Os Masters, os World. Mas assim, sobre pirâmide, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Infelizmente, hoje no Brasil nós temos mais CPFs em pirâmides financeiras do que em bolsa de valores. E não é porque as pessoas querem fazer coisas erradas, é por falta de conhecimento mesmo. Exato, tem que ficar bem atento a isso mesmo. De 2, 3, 5% ao mês, onde a ganância de querer ficar rico rápido atiça e elas investem naquilo. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês que vão começar agora é que o Warren Buffett, que é considerado o maior investidor da história, ele de média anual tem 20% ao ano. Então, não existe ninguém no mundo que faça 5, 6% ao mês todos os meses. E esse tipo de coisa tem problema. Então, se você ouve uma rentabilidade muito alta, fique esperto, porque de alguma forma tem algo errado aí e você pode estar colocando muito risco no seu dinheiro. Tudo que prometem demais tem algum erro, né, cara? Eu acho que também essa pirâmide, ela cresce no Brasil por prometer dinheiro fácil, né? Não é nem rápido, é dinheiro fácil. Falar um ponto, José. O psicológico pega muito. O cara acredita naquilo, nossa, eu vou ficar rico, e dá errado. Eu quero ressaltar um ponto aqui, porque a gente tem muito esse problema hoje no Brasil, não só como no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil a gente se vê mais forte nesse sentido, que é a busca pelo dinheiro fácil, a busca pelo enriquecimento. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ter conhecimento, elas não querem buscar atrás, elas querem o dinheiro muito fácil. E justamente é isso que o Sansa falou, nessa questão, que você vai ter pessoas que vão atrás de pirâmides financeiras, atrás de um dinheiro fácil, não, assim não funciona. E um outro exemplo, para quem está começando, a mentalidade que você tem que começar na Bolsa de Valores, ou numa corretora, ou no mundo dos investimentos, é o seguinte: cara, eu preciso começar a investir meu dinheiro. Não é que isso aqui vai te deixar rico, não é que você vai ficar rico do dia para a noite, mas você precisa alcançar maiores rentabilidades que você tem. E a gente fala muito que a gente está falando com um público agora, que é um público jovem, que é um público que está na faculdade, que tem um dinheiro e tem aptidão ao risco, pode se arriscar mais, entendeu? Está no começo agora. E é muito importante as pessoas entrarem com a mentalidade de você ter aquilo como um investimento e não aquilo que vai te deixar rico. O que vai te gerar muita renda é o seu emprego. Igual o Enzo faz medicina, eu faço economia, o Gustavo faz economia, e a gente vai ter renda dos nossos empregos. Mas a gente não vê o investimento como uma coisa que vai deixar a gente rico da noite para o dia. É uma questão a longo prazo. Exatamente. Eu quero complementar, né? Eu gosto até de falar que assim, a Bolsa de Valores ela não vai te deixar rico, tá? De antemão. Porque ela vai, na verdade, potencializar os seus ganhos, ela vai fazer o seu dinheiro proveniente do seu trabalho render para lá na frente você talvez poder aliviar a sua carga horária no trabalho, porque você está começando a viver de renda do investimento que você fez há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então não existe essa bala de prata, vou investir todo o meu dinheiro nessa ação, porque essa ação é a ação do momento que vai explodir. Cara, a Bolsa não vai te deixar rico.
Tá? O que vai te deixar rico é a disciplina de estar aportando, de estar colocando dinheiro todo mês, de estar esperando, dando tempo ao tempo, esperando a empresa trabalhar, esperando os funcionários da empresa trabalhar, a empresa crescer, a empresa reinvestir, gerar mais emprego. Então, calma, gente. Mas de fato, essa questão que a mentalidade das pessoas tem, eu coloco muita culpa naqueles filmes americanos, né? Então, você vê os caras ficando ricos da noite pro dia, o cara quebra da noite pro dia. Aí você vai falar de bolsa com a pessoa, vai falar de uma corretora de valores, fala, cara, mas isso aí você vai ficar rico da noite pro dia ou você vai quebrar da noite pro dia? Tá, o fulano faliu investindo na bolsa, que não sei do que. Então, justamente, o brasileiro, principalmente, ele é bombardeado com informação ruim. Então, ele vê uma coisa da qual, de fato, não acontece. Isso, lógico que não estou falando que não exista. Mas, assim, uma pessoa quebrar na Bolsa de Valores é muito raro você escutar uma coisa dessa que, de fato, aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que mudar essa mentalidade, colocar que Bolsa de Valores não é um tabu. E justamente essa é a proposta do Começando do Zero. A gente explicar de uma forma didática e simples o mundo dos investimentos, que não é uma coisa complexa, você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa ter muito dinheiro para você começar a investir, você só precisa abrir um pouco sua cabeça para um novo tipo de conhecimento. Legal, você tocou num ponto importante que até algumas pessoas têm como dúvida. Já vieram até me falar uma vez, mas eu só consigo juntar R$100 por mês e eu não consigo investir. Quanto que vocês acham que é o valor mínimo para uma pessoa começar a investir por mês? Tem esse valor? O que vocês recomendam? O que vocês acham sobre isso? Pô, uma pessoa que consegue juntar 50, R$100 por mês, ela pode já investir? Você investe hoje em dia? Invisto. Você lembra quanto é o preço de uma ação do Itaú? Tava 4,30 e pouco a última vez que eu vi, se eu não me engano. Uma ação. A Itaúsa, que é a holding do Itaú, se eu não me engano, hoje ela estava custando R$9 e alguns centavos. E existem outras ações por volta desse preço, existem algumas ações que são mais caras, chegam a 20, 30, 40, R$50. Mas no universo desse mundo, a partir de R$10, você consegue comprar ações de excelentes empresas, como é o caso do Itaú. Com 30, você consegue comprar um pacote de ações da Taesa, que é outra excelente empresa. Então, quando você pensa sobre valores, eu digo que não existe um valor correto, não existe um valor errado. Desde que você consiga comprar uma ação naquele mês, você já está investindo, você já está criando a sua base para no futuro você colher esses frutos. Exatamente. Assim, é o que o Gustavo falou, né? Uma das melhores ações que eu vejo no Brasil hoje em dia e que eu tenho no meu portfólio é a ação do Banco Itaú, que é a Itaúsa, né, que tem 92% da Itaúsa provém do Itaú, ela custa R$10. Então, assim, sobrou 50, você consegue comprar 5 Itaúsas. Tem outra ação também que eu tenho em minha carteira, que eu acho uma excelente empresa, que chama Grendene. A Grendene, com R$7,80, você consegue comprar uma ação da Grendene. Então, assim, as pessoas que falam isso, elas provavelmente não sabem o valor das ações. Às vezes pensam, tem muitas pessoas que chegam pra gente mesmo, assim, falam, putz, mas eu só tenho R$4.000, será que dá para eu começar a investir em ações? Putz, dá muito, sabe? Dá muito, dá para fazer uma super carteira diversificada. Hoje em dia a gente tem corretoras que cobram 0 taxas para investimento em ações, que é o caso da Clear, que dá super para você investir por ela, entendeu? Com R$100 também dá, com 50 também dá, entendeu? Mas o fato você sempre tem que estar, principalmente na fase que nós estamos, jovens, né, tentando acumular ou economizar aonde der para economizar, obviamente, né? Economizar cada vez mais, para você investir cada vez mais e fazer mais rendas e colher mais frutos no futuro. Legal. E falando um pouco sobre esse momento, é um momento que gera muita dúvida na cabeça das pessoas, principalmente quem está começando com a pandemia, com tudo que o mundo está passando. Vocês acham que é uma boa começar agora a investir? Vocês acham que é legal esperar, deixa na poupança mesmo e depois começa a investir? O que vocês acham sobre esse momento? Então, eu penso no seguinte, no momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que isso não pode ser um empecilho para você fazer investimentos.
Você vê grandes investidores como o Luiz Barsi, que a gente tem aqui no Brasil, né, que ele fala que todos os momentos é bom de investir. Você só precisa procurar boas empresas. Mas, assim, quando o Brasil está em crise, é hora de investir. Quando o Brasil está bom, é hora de investir. O que você nunca pode ficar é com dinheiro parado. Seu dinheiro não pode ser comido pela inflação. Então, a resposta é simples. Toda hora é hora de investir. O momento para investir é toda hora. Só que você precisa analisar setores, você precisa analisar empresas que já estão bom no momento. Igual, a gente vê que a pandemia afetou muito o setor das aéreas, Latam, Gol. E a gente vê que essas empresas tiveram uma desvalorização muito grande na Bolsa de Valores, que agora estão tendo uma retomada que a gente chama de turnaround, que é quando uma empresa teve uma queda muito acentuada e agora ela está voltando para o seu patamar normal. Só que no final do dia você precisa analisar, poxa, as empresas estão com as operações paradas, essas ações estão subindo, o setor aéreo está parado. Será que é um bom momento de investir nesse setor? A pergunta que eu falo não é você se perguntar em qual momento investir, e sim qual setor investir nesse momento. Perfeito, eu concordo bastante e acho que assim, eu concordo com a afirmação perfeita de que toda hora é hora de investir, você não pode ter dinheiro parado, tá? E é claro que assim, eu tenho empresas no meu portfólio que caíram bastante o preço delas, chegaram a cair 40%, 50%. E ela não deixou de ser uma boa empresa. Ela tem lucros líquidos, vinha com lucros líquidos recorrentes. O que está acontecendo agora é um evento extraordinário. Justifica a queda de 50% no lucro? Justifica no preço da ação? Justifica a queda de 60% no preço da ação? O fundamento da empresa que você investe, a empresa vai quebrar por causa do coronavírus? A empresa vai deixar de ter a receita dela, vai deixar de ter o retorno sobre o patrimônio líquido dela, vai deixar de ter o lucro líquido recorrente dela? Não, né? Porque desde o começo a gente procura boas empresas. E se elas não vão deixar de ser boas empresas, elas caíram 60%, cara, justifica muito você comprar ainda mais. Porque você está pagando pela mesma empresa um valor mais baixo. Ou seja, você tem agora uma margem de segurança, de valorização, você tem agora uma margem, um potencial de ganho de valorização muito maior, o que te dá um investimento muito mais seguro. Então, assim, eu acredito que todo mês, toda hora, é hora de investir sim, tá? Ninguém sabe quando vem a crise. Agora, se na crise você tem um dinheiro parado, cara, invista ele também, porque provavelmente você vai estar fazendo excelentes negócios. Igual, o Itaú caiu para 8, a Itaúsa estava na casa de 14, ela caiu para 8,50. Maravilha, entendeu? Você comprou a ação com 40% de desconto e com os mesmos fundamentos. Então, assim, é uma hora excelente de começar a investir, porque ainda tem ações muito descontadas no mercado. Eu quero introduzir um conceito aqui que é muito simples, que é preço médio. Preço médio nada mais é do que a média do valor que você pagou por cada ação. Se você está sempre aportando, você compra a Itaúsa lá no topo, um dia antes do coronavírus. Depois você compra lá no topo e vai comprando ao longo do tempo. O seu preço médio, ele vai estar num padrão normal. Por quê? Porque você vai comprar em momentos que ela vai estar cara, você vai comprar em momentos que ela vai estar barata, e você vai comprar em momentos que ela vai estar no, digamos, normal. Com o passar do tempo, os seus lucros nessa empresa vai ser independente de onde você comprou. O principal aí vai ser você ter comprado e segurado ela. Então, a fala do Enzo e do Kaique sobre a hora de comprar é toda hora, é verdade. E, inclusive, a coisa que eu considero mais importante para os investimentos é o tempo. Quanto mais tempo você passar com uma empresa boa, mais frutos essa empresa vai te trazer. E sobre o Corona em específico, igual o Enzo falou, que teve empresas que não mudaram os fundamentos, eu vou dar um exemplo que é uma empresa que chama Taesa. Assim como todas as outras empresas da Bolsa de Valores brasileira, o coronavírus fez os preços dela caírem. Só que a Taesa é uma empresa que constrói postes e transmissores de energia e ela cobra pela transmissão. Só que esses contratos dela são um valor fixo.
Se passar muita energia, pouca ou média, ela recebe o mesmo tanto. Então, o impacto do coronavírus nessa empresa, em sua receita, é praticamente zero. Talvez algumas empresas que têm um contrato com elas não tenham dinheiro para pagar na hora aquele valor, mas eles fazem um empréstimo, fazem algum programa para essas empresas pagarem, e no final das contas, o lucro dessa empresa com ou sem corona foi o mesmo. Só que o preço da ação dela caiu bastante. Eu só queria usar como complemento tudo que os meninos falaram, que a questão que a gente tenta trazer no canal Começando do Zero é justamente uma mentalidade totalmente diferente da que você vê as pessoas ensinando. É o seguinte, a gente está ensinando o pessoal que acompanha a gente a ter a mentalidade de ser sócios dessas empresas. Então, tem dois tipos de você investir num negócio. Ou você monta um CNPJ, cria uma sanduicheria, cria uma loja de roupas, ou algo do sentido, ou você investe em ações, certo? E as pessoas têm que ter a noção que quando elas estão investindo em ações, elas estão comprando participações em empresas, porque ações justamente é isso. A ação é um pedaço de uma empresa. E depois que você adquire uma ação, você vira sócio. Então, você precisa ter a mentalidade de sócio, você precisa, não fala apostar, mas você precisa entrar num negócio do qual você está visando o futuro. Porque é a mesma coisa, quando você cria um negócio, você não vende esse negócio do dia para a noite. E por que seria diferente quando você se torna sócio de uma grande empresa? Entendi. Cara, muito legal. Até esclareceram algumas dúvidas minhas. E assim, o episódio passou de 30 minutos, então eu queria que vocês falassem agora nesse finalzinho para acabar, cada um meio de adquirir informação sobre isso, tirando o canal de vocês. E dei um recado pro povo aí que quer começar, cara. Segue o canal de vocês, dá uma olhada no canal de vocês e o que mais deve fazer. Deixa um recado aí para todo mundo. Podem começar aí. Ok, eu vou começar então. Em primeiro lugar, eu acredito que o Google é a melhor fonte de informação que você vai encontrar no mundo. Porque se você tem dúvidas sobre algo e você pesquisar no Google, você pode até não encontrar a resposta, mas você vai melhorar a sua pergunta e você pode continuar pesquisando e ir atrás do que você quer. Então, no mundo dos investimentos, você vai adquirir muito conhecimento pelo simples fato de usar o Google. E uma dica que eu dou para quem quer usar o Google é usa palavras-chave. Então, se você quer aprender sobre ações, você não precisa escrever muito. Escreve ações, pula aqueles primeiros negócios, aquelas primeiras páginas que aparecem, que é propaganda, e entra nas de baixo que te dão informação sobre isso. Segundo, livros. O que eu acredito ser um bom investidor é um investidor que está sempre estudando. Porque você tem que estar melhorando, o mundo vai melhorar, e para você conseguir investir bem, você vai precisar. Mas você não precisa ler 10 livros por mês, você não precisa virar um monstro de leitura. Só de você estar sempre lendo, mesmo que você leia um livro por ano, você vai estar melhorando. E para você que vai começar, eu tenho um livro para te indicar. Esse livro chama O Investidor Inteligente, ele é do Benjamin Graham. Ele tem versão em português, tem versão em inglês, tem PDF se você procurar bem no Google. E eu queria falar um pouco sobre o nosso canal, que o nosso canal hoje ele é muito focado para o iniciante. Ele tem o nome Começando do Zero e todos os nossos vídeos até hoje foi focado para o investidor iniciante. O nosso canal vai passar por uma evolução, a gente não vai abandonar os investidores iniciantes, nós vamos continuar com eles, só que nós vamos criar uma outra ala para as pessoas que já estão investindo e querem continuar consumindo informações e continuar ligada no mundo. E o nosso canal vai fazer essas duas funções. Perfeito. Eu acredito que a fonte de conhecimento, a internet tá aí, né? O Google, muito do que eu sei, eu pesquisei realmente no Google, tá? Mesmo, assim, sem brincadeira. Se procurar lá investimentos, tipos de investimentos, o que é renda fixa, o que são ações, tá? Quais ações pagam maiores dividendos, o que são dividendos, taxa Selic, cara, você consegue achar uma gama de informações absurda, tá? E livros também, eu concordo completamente com o Gustavo, tá? Eu acho que, assim, um bom investidor é aquele que está se informando, porque o mundo muda, as empresas mudam, os negócios mudam, a forma de fazer dinheiro muda e você precisa estar acompanhando isso.
não só por investir em empresas, não só por investir na bolsa de valores, mas por causa do seu próprio trabalho, né? Por causa do seu próprio negócio. Você está sempre querendo melhorar, querendo modificar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas melhor. E como você pode fazer isso? Cara, tem milhares e milhares de livros aí que são extremamente eficazes para te passar um determinado conteúdo, né? E com o investimento é exatamente a mesma coisa, tá? Então, assim, livros como O Investidor Inteligente, que é do Benjamin Graham, que foi um mentor do Warren Buffett, é um livro excelente. Um livro básico, que é o do Primo Rico, do Thiago Nigro. Excelente fonte de conhecimento sobre investimentos de uma forma geral, tá? Para aquela pessoa que quer ficar na superfície ou que está começando agora, eu acho excelente indicação também. Então, assim, hoje em dia você tem conhecimento muito barato. E as pessoas, eu acho que às vezes não tiram dinheiro da renda fixa que hoje em dia você está pagando para deixar, para colocar na bolsa de valores. Eu vejo que às vezes é um pouco de descaso e falta de preocupação com o próprio dinheiro. Porque você tem muitas informações hoje em dia disponíveis, tá? Em relação a para o investidor iniciante que está aí buscando as informações, recomendo sempre um site chamado Infomoney, que é um site muito bom, porque quando você clica nele, a partir das 8 horas da manhã, aparecem os 5 assuntos que vão abalar o mercado. Então ele traz um panorama do que vai atingir o mercado, se o mercado vai cair, qual que é as tendências futuras do Bovespa, esse tipo de coisa. Eu acho que se você, que está começando agora, tiver essa busca de informação, de acompanhar todo dia qual que foi o início do mercado, o fechamento do mercado, quais são as informações que vão influenciar. E outra coisa, eu falo do Infomoney porque ele é muito explicativo, porque além de falar sobre investimentos, além de falar de bolsa de valores, ele traz um pouco de uma coisa muito importante para a gente, que é atualidades e economia. Ele fala um pouco de economia, muito bom para quem está começando agora, entender um pouquinho o que é uma taxa de juros, o que é uma taxa Selic, o que é o CDI e esse tipo de coisa. Em relação, igual os meninos falaram, tem muitos livros muito bons para quem está começando. Eu, principalmente, quando eu comecei lá em 2016, mas eu comecei a estudar essa parte de investimentos em 2015. Eu comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores, do Marcelo Piazza. É um livro muito bom porque é um livro muito didático e explica como funciona o mercado financeiro brasileiro no sentido de tipos de ações, como comprar uma ação. Às vezes ele até ensina um pouquinho como analisar uma empresa, mas ele não é tão a fundo. Mas é um livro muito bom para quem está começando agora e tem uma base de informação muito sólida para quem vai começar uma carreira nos investimentos. Bacana, cara. Pô, perfeito. Eu tenho certeza que vocês têm uma bagagem muito grande, vocês podem falar bastante, ajudar muita gente que está começando. Então fica aqui a minha dica, o meu conselho para quem quer começar, para quem quer aprender realmente a fazer isso. Dá uma olhada no canal desses caras, eles sabem bastante. Eu tenho certeza que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com eles também. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, para quem quiser trocar uma ideia com eles também de forma mais direta. Acompanha o canal deles, acompanha o canal do YouTube deles, que vai vir muita coisa legal, como o próprio Gustavo já falou, vão falar um pouco mais com o investidor que já está acostumado a investir. E parem de enfiar dinheiro em coisa que não dá retorno nenhum para vocês, tirem da poupança, vejam esses caras, conversem com eles e até a próxima.